Tribunal Federal determinou que as medidas cautelares impostas a parlamentares no exercício do mandato devem ser submetidas à apreciação da Casa Legislativa a que eles pertencem. Mas o Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou o retorno à prisão de 3 deputados, mesmo após a liberação da Alerj. A União Nacional dos Legislativos Estaduais quer entrar com uma representação no STF para saber qual a repercussão das medidas recentes nos legislativos estaduais. Para discutir o assunto, a Alerj Entrevista de hoje recebe o deputado Paulo Ramos. Deputado, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Muito grande. Vamos começar, deputado. O senhor foi um parlamentar, um deputado constituinte, participou da elaboração da nossa Constituição Federal de 1988. E a Constituição diz que um parlamentar, senador ou deputado federal, só pode ser preso enquanto estiver no exercício do mandato por crime inafiançável e em flagrante. Como é que fica essa situação no caso de vereadores, por exemplo, e deputados estaduais? Bom, a Constituição Estadual reproduz na íntegra o dispositivo que está na Constituição Federal. E sobre a imunidade dos deputados estaduais, nunca houve nenhuma especulação de modo a tentar impor o entendimento de que, ao contrário de deputados federais e senadores, ao deputado estadual não é deferida a mesma garantia constitucional. A grande questão, nós estamos vivendo no Brasil uma tentativa permanente de estabelecer um confronto e um conflito entre o poder judiciário e o poder legislativo. E isto vem partindo diretamente do Supremo Tribunal Federal. A figura de medidas cautelares, essa figura não existe na Constituição. Foi uma inovação do Supremo Tribunal Federal em relação ao senador cumprido a Constituição quando determinou e prendeu o senador Delcídio Amaral. Lamentavelmente, nesse episódio, o senador Delcídio Amaral, o Senado Federal capitulou. Eu me lembro que quando presidia a Câmara dos Deputados, o deputado Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, no Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do ministro Joaquim Barbosa, havia a cogitação de se determinar a prisão de deputado federal. E o deputado Marco Maia, cumprindo com o seu dever de presidente da Câmara dos Deputados, disse: não prendam, porque eu não vou acolher a decisão. Não prendam descumprindo a Constituição, porque eu vou acolher o deputado aqui na Câmara e o deputado não será levado à prisão. E eu me lembro, estava próximo ao recesso do Judiciário e o ministro Joaquim Barbosa defendia a prisão. Mas ele queria que houvesse a votação, que certamente ele seria voto vencido, poderia ser acompanhado por mais alguns, não sei. Eu só sei que o ministro Joaquim Barbosa, na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, ele defendia a prisão de deputados federais, mesmo que não estivessem em flagrante delito de crime inafiançável. Mas quando veio o recesso do Judiciário, e ele ficou sozinho na presidência, e poderia ter decidido monocraticamente, determinando a prisão, ele não o fez. E eu hoje estou convencido de que este foi o motivo para que ele precocemente se aposentasse. Ele deixou o Supremo Tribunal Federal antes de completar os seus 70 anos, que era a idade na época.
Agora estamos com 75. Alegou problemas de coluna. Na verdade, isto não procede. Porque está ele hoje aí, esbanjando saúde, sendo até cogitado, eu até torço, sendo cogitado para concorrer à presidência da República. Estou registrando o fato, mas mantenho um profundo respeito e admiração ao ministro Joaquim Barbosa, embora discordando dele em relação a essa questão. Aqui no Rio de Janeiro, vamos pegar ainda Supremo Tribunal Federal. Porque a gente precisa falar sobre a repercussão do caso Aécio Neves, né? Como o senhor citou aqui. Vou chegar. E como isso se desdobrou nas Assembleias Legislativas, né? Nós aqui, nós não somos juízes para julgar, para sentenciar deputados. A avaliação não é sobre a acusação que foi feita a eles. Nós aqui não... Condenado a 10 anos, não é o nosso papel. Mas o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, foi presidida pelo deputado Eduardo Cunha. Não estou analisando o caso Eduardo Cunha em relação à justiça criminal. Estou analisando como presidente da Câmara. Presidiu a Câmara dos Deputados até o impeachment. Logo depois foi descartado. Mas para ser preso, antes teve o mandato cassado. Então, e perdeu as prerrogativas, né, do mandato. Surgiu com o senador Aécio Neves a questão das medidas cautelares. Aliás, surpreendentemente, porque foi distanciado, afastado do exercício do mandato e ainda com uma esdrúxula, prisão cautelar. Não pode sair à noite de casa. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi essa figura de prisão domiciliar noturno. Albergue. Prisão albergue domiciliar. Nunca vi. Mas o Supremo Tribunal Federal inovou, mas concluiu que o Senado da República não ia cumprir. O Senado não ia acolher a decisão. E aí foi feito um acordão. Qual foi o acordão? A pauta do Supremo Tribunal Federal se ajustou à pauta do Senado ou vice-versa. De modo a que o Supremo Tribunal Federal, com aquela decisão que desmoraliza até o Supremo Tribunal Federal, não porque foi 6-5, não. O voto patético da presidente Carmen Lúcia, que ficou tão enrolada que não soube sequer conduzir o próprio raciocínio. Houve dúvida até sobre qual era a posição dela. Foi socorrida pelo ministro Celso Mello, que interpretou. Mas a interpretação dele já fazia parte do acordo adredemente feito. Ele não interpretou, ele disse o que havia sido combinado. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E aí, o Senado votou na semana seguinte. Aí, o Supremo Tribunal Federal, ao transferir para o Senado, mesmo com punições inexistentes na Constituição, mas ele transferiu, ele pelo menos restabeleceu minimamente o primado constitucional. Que cabia ao Parlamento ao Senado, decidir. Mesmo em medidas cautelares, o que não é previsto na Constituição. Mesmo em medidas cautelares. E o Senado resolveu revogar. Não vi nenhum escândalo conforme acontece aqui no Rio de Janeiro. O caso do Rio de Janeiro não é igual, mas eu posso dizer que é semelhante, que o Tribunal Regional Federal, por solicitação do Ministério Público Federal, prendeu preventivamente, a bem da ordem pública e da instituição criminal, prendeu preventivamente 3 deputados. Porque uma das justificativas é de que, em relação a esse princípio do flagrante, é que eles consideram que houve um flagrante continuado, né? Estavam dizendo que o crime de lavagem de dinheiro é um crime continuado.
o crime de lavagem de dinheiro está bem. Vamos admitir que seja um crime continuado. Mas todos, não só lavagem de dinheiro, os demais crimes atribuídos ainda pelo Ministério Público, que a investigação está em curso. Aliás, o ministro, o desembargador Abel Gomes, ainda diz isso na conclusão do seu voto. Uma investigação ainda está em curso. Mas tem uma questão. Lavagem de dinheiro não é crime inafiançável. Não cabia ao Tribunal Regional Federal prender preventivamente deputados. Que a Constituição diz, só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. E mesmo assim, é a Casa Legislativa que aprecia. Mesmo que eles cumprissem a Constituição, mesmo que os deputados tivessem cometido crimes inafiançáveis ou crime inafiançável, mesmo assim, o ato de prisão deveria e continua devendo ser submetido à Casa Legislativa, que poderia e poderá manter ou revogar, sem que isto signifique afronta ao judiciário. Lamentavelmente, por questões, obviamente, os deputados foram presos arbitrariamente e se apresentaram. Porque na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, o deputado Marco Maia disse, não vou cumprir. Claro que o confronto do Supremo Tribunal Federal com a Câmara dos Deputados ou com o Congresso Nacional é algo muito mais. Mas, em relação à decisão da Assembleia Legislativa, não havia nenhuma razão para que o Tribunal Regional Federal ficasse minimamente milindrado, que os poderes são independentes e harmônicos. O que é que significa isso? Independentes. Cada um cumpre a sua missão constitucional sem a interferência do outro. E harmônicos por quê? Um respeita a decisão do outro. Não, e é preciso a gente reforçar aqui, né, deputado, como o senhor falou, a Assembleia Legislativa julgou, né, a decisão, né, a decisão do Tribunal Regional Federal e não os crimes que estavam supostamente sendo avaliados, né, investigados nesse caso. Né? Nem cabe à Assembleia Legislativa julgar. O próprio relator, com o seu voto aprovado, encaminha-se ao Poder Legislativo Estadual para que resolva sobre a prisão. Ainda diz, pela maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Resolveu. Deputado, eu vou pedir para a gente fazer um pequeno intervalo, porque a partir dessa decisão, houve uma segunda decisão do TRF2, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.